Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui com muita alegria e gratidão participando de um novo encontro da nossa querida Fake Online. Hoje, especificamente, vamos estar falando do capítulo 18, Muitos Chamados, Poucos Escolhidos, da parte que fala: aquele que muito se deu, muito será cobrado. Antes, como de costume, em qualquer trabalho na Fake, vamos fazer a nossa prece de abertura. Então eu peço para que todos que possam sintonizarem, fecharem seus olhos e levar o pensamento a Deus, acalmando os corações, para que a gente possa fazer uma prece. Pai amado, Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, nós agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos na nossa Fake Online para o estudo do Evangelho, o estudo sistemático do Evangelho, onde nós podemos absorver os conhecimentos, aprofundar os conhecimentos morais deixados por Jesus e assim possamos nos tornar cada dia melhores. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, todo o apoio, o amparo que recebemos do mundo espiritual, irmão José, mentor espiritual da Casa Fake, e pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo de hoje, dando juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, gostaríamos de lembrar que a nossa casa está aberta para as nossas palestras, passes e evangelização infantil. Nossa palestra acontece às terças-feiras à tarde, a partir das 15 horas, nas quintas-feiras à noite, a partir das 7h15 e aos sábados, a partir das 9 horas. Venha assistir às palestras, participe do nosso passo coletivo, traga sua garrafa de água para a fluidificação. Assim, para acompanhar as atividades da Fake, você pode acompanhar diretamente no site www.fake.org.br ou baixando o nosso aplicativo. Seja para Android, seja para iOS, você tem a possibilidade de acompanhar também todas as atividades da Fake, todos os tratamentos, as novidades que vão acontecer. Lembrando sempre que a Fake precisa de todos nós, médicos, pacientes, simpatizantes, ajudar a manter suas atividades. Assim, pedimos a todos aqueles que possam e desejam contribuir materialmente com a nossa casa. Faça sua contribuição voluntária utilizando, como disse, o aplicativo da Fake, utilizando também, e também pode ser utilizado o pagamento via cartões, Pix, que é o CNPJ da casa. É o 00892 840 0001 06. Ou diretamente na nossa tesouraria, onde pode ser feita. E hoje, o nosso tema de estudo, como falei, capítulo 18, é aquele a que muito se deu, muito será pedido. Parece bem comum, razoável e racional, como a todos nós. A nossa responsabilidade, a nossa solicitação de contas, que todos nós temos individualmente, ela está muito ligada à nossa capacidade de compreensão. A nossa cobrança sobre as atitudes de uma criança é diferente sobre aquilo que esperamos sobre as atitudes de um adulto. Conforme maior conhecimento, maior a capacidade de compreensão e de ação. Então, aquele que mais recebe, aquele que tem o acesso, também tem um comprometimento maior na entrega de valor, no respeito ao semelhante, no
aprender a exercitar o que Jesus falou. Então essa passagem está em Lucas, capítulo 12, versículo 48, que ele fala: todo aquele que muito foi dado, muito lhe será requerido. E ao que muito foi confiado, ainda mais lhe será pedido. Vem na sequência de uma parábola, que é a parábola do servo vigilante, que fala a respeito de quando o Senhor sai em bodas e deixa as suas posses sob a responsabilidade de um servo, e que é explorado que não se sabe quando esse Senhor retornará. Se no dia, se à noite, enfim, não há um tempo quando ele retornará, mas chama a atenção da responsabilidade daquele que recebeu a incumbência de cuidar de seus bens, que o fazê-lo com o maior êxito possível, com o maior empenho possível, sem desrespeitar as regras daquele senhor. Na vida civil também não é diferente, a gente não pode alegar desconhecimento. A gente tem que seguir e cumprir com as nossas obrigações de acordo com a lei. A caminhada evolutiva, a responsabilidade, ela nos será cobrada, calibrada, acima de tudo, pelo conhecimento que já tivemos acesso. Em muitos casos, ainda nos mantemos longe do exercício mais efetivo daquilo que aprendemos. Quantas vezes ainda nos vemos muito mais ligados a faço o que eu digo e não faço o que eu faço, pois conhecemos aquele caminho mais adequado, mas não nos impomos efetivamente a disciplina, a consistência, a cadência necessária para traduzir nos nossos próprios atos, nos nossos próprios sentimentos, nos nossos próprios pensamentos, aquilo que já temos conhecimento, aquilo que já entendemos como ser o mais correto. E essa responsabilidade, ela está diretamente ligada à lei de causa e efeito. Jesus veio trazer isso muito claramente, pois somos responsáveis por tudo aquilo que realizamos, desde o nosso pensamento, a idealização de determinada ação. Somos responsáveis não só pelo mal que praticamos, pelos erros que cometemos, mas também somos responsáveis pelo aquele bem que nós deixamos de fazer. É muito mais ampla a nossa responsabilidade, e quanto mais conhecimento, quanto mais informação nós temos, maior a nossa responsabilidade. E aí, quando a gente deixa de observar o mandamento, o seu principal mandamento, né, como Jesus fala, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando a gente abandona deliberadamente isso, a gente deixa de olhar ao semelhante como um irmão e permite que o egoísmo tome parte, tome a frente das nossas decisões. E quando a gente tem dúvida sobre essa abordagem do bem e o mal, a gente pode usar o Livro dos Espíritos. Lá, a partir da questão 629, ele aborda muito bem a questão do bem e o mal. O desenvolvimento da moral como regra de proceder. Isso já era utilizado há muito tempo na filosofia, que chama a atenção da necessidade do desenvolvimento de virtudes, o controle dos desejos, fazer o bem no sentido apropriado da palavra, de nos dispormos a fazer a cada dia o nosso melhor, auxiliando o nosso irmão, olhando ele como fosse a nós, é estarmos seguindo as leis de Deus.
E como a gente vai conseguir efetivamente entender e discernir aquilo que é bom, aquilo que é mal? O Pai nos deu a inteligência. E quando tivermos dúvidas, a gente pode ir lá observar os ensinamentos de Santo Agostinho. Ao pretender fazer uma ação que vá repercutir no nosso semelhante, nós tentarmos nos antecipar, se a gente tem dúvida que não está fazendo o nosso melhor, que não vai levar prejuízos, a gente imagina como seria a situação se nos colocássemos na mesma posição desse terceiro e se essa ação fosse tomada por esse terceiro. Como nós nos sentiríamos? E isso é um dos caminhos da busca que Santo Agostinho nos fala com muita propriedade. Pois não adianta termos o conhecimento e simplesmente termos decorado vários textos que são importantes. Lembremos que os fariseus que perseguiam Jesus tinham algum poder e tentavam incriminá-lo de alguma forma, por entendê-lo como um rebelde, alguém que prejudicasse. Mesmo conhecedores das Escrituras, eles eram muito mais ligados às práticas exteriores. Não escondiam o orgulho, a vaidade e utilizavam-se da religião como um meio de ascensão. Hoje, quantos de nós ainda temos os ensinamentos de Jesus apenas nos lábios, sem que isso nos toque os corações? Kardec chama a atenção de forma muito apropriada no livro Céu e Inferno, colocando o seguinte: comece a fazer o bem que você já entende, já é um progresso. Aquilo que você entende que está fazendo o seu melhor, que está levando benefício ao seu semelhante, que você gostaria que fosse feito a você, que já está na sua capacidade de entendimento, faça-o. Você já está seguindo essas leis maiores, as leis de Deus, de amar o semelhante, de fazer o bem ao semelhante. Então, todo bem que consigamos fazer, que ele seja feito. Porque a gente vê a verdade sobre a questão da responsabilidade, ela está restrita a um povo? Não, ela foi espalhada. O Pai é generoso e bom. Ele espalhou essa verdade por todo o globo, que a gente pode ver assim, como era uma regra áurea lá dos gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Dos persas: fazei como quereis que vos façam. Dos hebreus: o que não quiserdes para vós, não façai ao próximo. Os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então, como vivenciar isso? Respeitando no dia a dia o nosso semelhante, acima de tudo o respeito, para que a gente possa utilizar bem as oportunidades, fazer a coisa certa, na medida certa, ter o olhar mais correto, o pensamento mais correto, respeitar a tarefa do nosso irmão como queremos que respeite a nossa, nos desculpar sempre, pedirmos perdão pelas nossas falhas, porque sabemos dos nossos erros, e não se posicionar acima de ninguém. A gente só deve olhar alguém de cima para baixo se for estar estendendo a mão para poder levantar essa pessoa. Que somos todos irmãos e aqui estamos pela nossa ainda incapacidade de fazer o bem plenamente, incapacidade de amar verdadeiramente. Por isso ainda nos encontramos, todos nós, presos a um planeta ainda de provas e expiações. Aprender a amar, aprender a desculpar. Aí a gente volta lá, como Jesus nos ensinou através do Pai Nosso. Né? Vamos recordar o Pai Nosso. Quando a gente pede perdão pelas nossas ofensas, assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido. A importância de reconhecer que ainda não estamos prontos, mas que temos responsabilidade e cada vez vamos ter mais responsabilidade para com o semelhante, para com o próximo. E o próximo está no nosso lar, está no nosso trabalho, está na nossa vizinhança. Precisamos estar atentos, porque nós realmente somos um misto ainda de luz e de sombra, de inteligência e ignorância, de amor e de egoísmo. O Emmanuel é muito claro com o respeito às nossas falhas ainda no nosso processo evolutivo. E quanto mais nós nos esforçarmos, é como um atleta, a gente vai melhorando, a gente tem que ter o objetivo de melhorar a cada dia, de acordar no dia seguinte e ser melhor do que o dia anterior, de quando refletir à noite, falar assim, sobre as minhas ações, qual ação eu devo me desculpar? O que eu fiz o melhor que eu pude? Ou também eu fiz um mal a alguém que devo me retratar? Eu tenho que desenvolver esse amor, esse conhecimento da moral e agir de acordo com essa moral. E aprender que a caridade, no final das contas, é esse amor, um amor verdadeiro em movimento. Deixar de lado o orgulho e ser mais humilde. Lembremos como Jesus disse, aquele que quer ser o primeiro, que seja aquele que sirva, que nós possamos aprender a servir ao nosso semelhante. É tão importante se a gente encontra em Marcos. Fica transparente que nós ainda precisamos, acima de tudo, revisar as nossas ações, revisar os nossos pensamentos, controlar os nossos pensamentos. O nosso cérebro, às vezes, muitas vezes, ele se distrai com muita facilidade, né? Parece um macaco louco pulando de galho em galho. Os nossos pensamentos eles mudam com muita velocidade. E quanto mais a gente conseguir aprender a dar foco, a fazer a coisa certa, a nos dedicar a alguém, a gente acaba resolvendo em parte esse problema dessa falta de foco. Porque aí nós concentramos a nossa energia, concentramos o nosso amor, às vezes, em fazer o melhor ao nosso semelhante, em fazer o bem, em nos dedicarmos a um trabalho voluntário, por exemplo. Deixamos de ficar ruminando inúmeras vezes sobre os nossos problemas, porque ficar esperando quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro para poder nos engajar e fazer o auxílio e trabalhar no auxílio do nosso semelhante, a gente ainda está perdido na vida material. A gente ainda não consegue nem se encontrar. Há um esforço necessário da gente tentar fazer o melhor agora, na condição que nós temos, sem dúvida. Mas ela é indispensável, esse esforço é indispensável para que a gente possa seguir em frente. Que nem a Madre Teresa de Calcutá falava assim, dê ao mundo o melhor de você. Então, sendo espírito imortal, responsável pelos nossos atos, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E que a gente pode olhar, se a gente olha desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, há inúmeras passagens que falam sobre a semeadura, sobre a colheita. Porque é do dia a dia que vamos aprendendo, fazendo o nosso melhor, trabalhando a terra, então trabalhando as nossas deficiências, é como se estivesse arando a terra, né? Percebendo aquilo que a gente pode melhorar, como se estivéssemos semeando, nos exercitando com a paciência, como se estivéssemos regando e tratando de nós mesmos, cultivando as boas ações, cultivando o amor acima de tudo, impedindo que determinadas conquistas materiais ou intelectuais nos retirem o bom senso e a razão e permitam que os nossos desejos tomem
à frente. Porque a verdadeira pureza de coração é aquilo de amar o semelhante, entender a nós mesmos como iguais, numa caminhada evolutiva. Se tiver a oportunidade de utilizar esse conhecimento, que o façamos, que façamos o melhor de nós, porque vamos ser cobrados na medida em que tivermos a oportunidade de fazer o bem, a oportunidade de fazer algo melhor para o nosso semelhante. Então comecemos a nos doar na família, que é um laboratório importantíssimo, onde nos encontramos com espíritos que, como nós, estão em um processo de crescimento, que temos ligação. Nós não estamos numa família e temos a responsabilidade sobre isso, não é por acaso. Nos comprometemos no passado, nos comprometemos ainda na erraticidade, antes da encarnação, de estar juntos e de desenvolver e de aparar as arestas, desenvolver a paciência, a amorosidade, nos ajudarmos mutuamente. Então a família é sempre um laboratório importante e a nossa responsabilidade de estar e fazer sempre o nosso melhor para que todos os seus membros possam se desenvolver. Cada um fazendo a sua parte, cada um dando aquilo que pode, o melhor que pode. E nessa questão de fazer o melhor que pode, eu gostaria de chamar a atenção para uma outra passagem, uma outra parábola de Jesus, que ele fala do óbolo da viúva, que tem a seguinte história. Levantando os olhos, viu os ricos colocando as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre colocando ali 2 leptos e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre colocou mais que todos, pois todos eles colocaram aquilo que lhe está sobrando nas caixas de oferta. Ela, porém, das coisas que lhe faltam, colocou quanto tinha para o seu sustento. E isso é muito importante, que a gente venha a refletir se fazemos realmente aquilo que nós podemos. Tem uma passagem de Pedro em Atos, que ele fala o seguinte: não tenho prata para te dar ou tampouco ouro, mas aquilo que eu tenho eu lhe dou. Será que nós fazemos isso? Nós nos doamos, como Pedro comenta, de fazer efetivamente aquilo que a gente pode? Ou nós permitimos que os nossos desejos, as nossas idealizações, a nossa preguiça muitas vezes, a nossa procrastinação impeça que nós façamos as melhores ações agora? Quantas vezes nós procrastinamos atitudes, procrastinamos ações, deixamos para depois, não nos dedicamos efetivamente como poderíamos nos dedicar. Não levamos ao semelhante ou não nos doamos efetivamente que poderíamos nos doar. E vamos refletir se nós fazemos isso também já dentro da nossa própria família. Como comentei, é um laboratório muito importante de aprimoramento, de espíritos que estão com um objetivo comum, no mínimo de repararem, de se ajudarem mutuamente na família. Então, sabedores dessa oportunidade, nós utilizamos essa oportunidade de maneira adequada, procuramos fazer aquilo que entendemos ser o melhor, que gostaríamos que a nós fosse feito, amando, respeitando, acima de tudo, respeitando as diferenças, sim. Isso não impede que estejamos agindo. E uma coisa importante é utilizar o conhecimento, utilizar o nosso entendimento moral. Como a gente pode melhorar o nosso ambiente, melhorar a nossa percepção,
Divaldo sempre fala, quer dizer, que uma ferramenta extremamente importante que deve ser utilizada sem parcimônia é o culto do Evangelho no lar. É dedicar 15 minutos semanais, na mesma hora, no mesmo dia. Então, ter aquela cadência certa, abrir o Evangelho, estudar um capítulo do Evangelho, ler em voz alta é importantíssimo. Comentar, refletir, que a gente vai pensando e a gente vai, aos poucos, absorvendo esse conhecimento que, na medida certa, no momento certo, vai estar presente na nossa mente no momento de tomar uma decisão, no momento de agirmos. Se começarmos a agir com maior amorosidade, com maior respeito às diferenças, se começarmos a controlar os nossos pensamentos para que sejam os mais adequados, né, a visão correta, a perspectiva correta, nós vamos estar caminhando positivamente e as nossas ações serão mais assertivas. O nosso risco também de quando nossas contas forem tomadas, nós estaremos mais prontos, porque estamos agindo ou procuramos agir dentro daquilo que nós já temos a oportunidade de conhecer, procurando não só não fazer o mal, mas acima de tudo procurando diretamente a fazer o bem. Então, essa mensagem de responsabilidade dessa passagem do capítulo 18, aquele que muito se deu, muito será pedido, como a certeza da lei de causa e efeito que está junto a nós e não podemos ficar ou sair da nossa responsabilidade. A responsabilidade é grande e nós devemos aproveitá-la para o nosso benefício, tentando fazer o melhor possível. Assim, agora eu convido a todos para fechar os olhos, acalmar os corações, para que possamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai amado, Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, para o estudo do Evangelho, que podemos aprofundar um pouco mais as passagens de Jesus, refletir, trazer para o nosso dia a dia e assim prepararmos o nosso pensamento, prepararmos o nosso sentimento, prepararmos as nossas ações para estarmos mais próximos dos desígnios, da forma, no modelo que Jesus veio nos ensinar. Gratos mais uma vez, pedimos a permissão para encerrar os estudos de hoje, dando juntos graças a Deus. Eu gostaria de agradecer a todos a presença ou assistirem esse pequeno estudo e fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau.